Podemos ter acabado de encontrar a mãe de todas as reservas de água, flutuando no espaço. E ela está escondida debaixo do nosso nariz há pelo menos cerca de 12 bilhões de anos. Quanto ao seu tamanho, é difícil até de imaginar. 140 trilhões de vezes maior do que todos os oceanos do nosso planeta natal juntos. Esse mundo cósmico de água está orbitando em torno de um grande buraco negro conhecido como quasar, localizado a 12 bilhões de anos-luz de distância. Os quasares são buracos negros supermassivos que emitem quantidades colossais de radiação. Estima-se que esse, em particular, seja 20 bilhões de vezes mais pesado que o nosso Sol e carregue uma energia que poderia ofuscar 1.000 trilhões deles. Aqui, em nossa aconchegante Via Láctea, estamos acostumados a ver água em forma de gelo. Essa reserva de água, em particular, parece estar na forma de vapores. O importante dessa descoberta é que pode haver água em todos os lugares do universo, só precisamos saber onde procurar. Talvez você se surpreenda ao saber que nem todas as estrelas são quentes ao toque. Costumávamos pensar que todas as estrelas eram como o nosso Sol, bolas de fogo ardentes, prontas para derreter qualquer coisa em seu caminho. Suas contrapartes mais frias são chamadas de anãs marrons. O que as torna especiais é o fato de serem pequenas demais para realizar a fusão nuclear que mantém o brilho de estrelas como o nosso Sol. Elas não emitem muita luz ou calor, o que as torna difíceis de serem vistas. Essas anãs marrons também são divididas em diferentes categorias. Há um grupo chamado estrelas do tipo Y, que são as mais frias, com uma temperatura de superfície mais baixa do que a de uma xícara de chá comum. Se você pudesse tocar em uma delas, provavelmente sentiria apenas um calorzinho aconchegante. Há cerca de 4 bilhões de anos, Urano aparentemente trocou de lugar com Netuno. É difícil imaginar planetas tão grandes fazendo isso, mas essa teoria pode resolver o mistério de como nosso sistema solar surgiu. Sabemos que os planetas rochosos se formaram após grandes colisões. Veja a nossa Terra, por exemplo. Há cerca de 4,6 bilhões de anos, as coisas não paravam de se chocar umas com as outras ao redor do Sol, até que a nossa Terra aquosa atingiu sua forma final. Isso também incluiu uma colisão maior que explodiu rocha e gás suficientes para gerar a nossa Lua. Mas quando se trata de nossos vizinhos maiores do Sistema Solar, Júpiter, Urano e Netuno, os cientistas ainda não têm uma resposta. Os modelos padrão diziam que levaria uma eternidade para que eles se formassem, muito mais tempo do que a existência do próprio Sistema Solar. Se essa nova teoria estiver correta, ela sugere que Urano e Netuno vieram de uma densa nuvem de gás compactada ao redor do Sol. O problema é que, para que a teoria faça sentido, eles teriam que ter trocado de lugar em algum momento da história. Netuno está a cerca de 4,5 bilhões de quilômetros de distância, o mais distante que um planeta pode estar em nosso sistema solar. Urano está um pouco mais próximo, localizado a 3,5 bilhões de quilômetros. Essa nova ideia sugere que, depois que eles se formaram, muito mais próximos do Sol do que estão hoje, suas posições foram alteradas. Isso pode ter ocorrido devido à passagem de muitos cometas ao longo de bilhões de anos, puxando lentamente os planetas gigantes para longe. Essa não é uma resposta definitiva sobre como os gigantes gasosos se formaram. É mais como um forte palpite apoiado pela análise de muitos números. Agora, falando de coisas estranhas encontradas em nosso universo, o que dizer dessa colher flutuante que o rover Curiosity da NASA fotografou em Marte? Quando a sonda estava passeando pelo planeta vermelho, se deparou com essa rocha estranha em forma de colher durante o verão de 2015. A rocha tem um cabo e até faz sombra no chão. Não se trata de um talher que sobrou de algum piquenique marciano, mas sim do que os cientistas da NASA chamam de ventifacto. Isso significa que se trata de uma rocha que foi esculpida pelo vento. Não é a primeira vez que a superfície marciana nos encanta com esculturas estranhas feitas pelo vento. Já tivemos o rosto em Marte, um rato e até mesmo rosquinhas. Também é possível que diamantes estejam chovendo em mais de 1.900 exoplanetas no espaço. Os cientistas descobriram que não são necessárias temperaturas particularmente altas para que o carbono se transforme em diamante, como se acreditava anteriormente. Até recentemente, só sabíamos que Netuno e Urano tinham a possibilidade de apresentar chuvas cintilantes. Os astrônomos estão atentos a esse fenômeno interessante há cerca de 4 décadas, mas esses planetas eram difíceis de estudar. Só tivemos uma missão espacial, a Voyager 2, que passou por lá para dar uma espiada. No entanto, muito progresso está sendo feito graças às simulações de laboratório.
Netuno e Urano são chamados de gigantes de gelo porque suas camadas externas são preenchidas com hidrogênio, hélio, água e amônia, o que os cientistas chamam de gelo. E a linda tonalidade azul que eles têm se deve ao metano em suas atmosferas. Todavia, o belo fenômeno do diamante acontece nas profundezas. Se pudéssemos visitá-la, veríamos que, sob a atmosfera espessa, há camadas de gelo muito densas. E sob toda essa pressão, reações químicas estão acontecendo, possivelmente gerando diamantes do tamanho de uma pequena cidade. Não podemos simplesmente mergulhar em Netuno ou Urano com uma sonda em busca de diamantes. Em vez disso, as mesmas condições estão sendo reproduzidas em laboratórios aqui na Terra, espremendo a matéria entre células de bigornas de diamante e aplicando lasers para imitar as condições extremas. Sob essas circunstâncias, os cientistas conseguiram criar diamantes artificiais. Entender como essas rochas se formam lá embaixo também poderia explicar por que Netuno é mais quente do que deveria ser e por que tem tempestades tão intensas. Esses diamantes também podem ser a chave para desvendar o mistério dos estranhos campos magnéticos de Urano e Netuno. Se compararmos com o do nosso planeta, eles não se comportam da mesma forma. Portanto, pode haver coisas estranhas acontecendo sob a superfície para afetar o magnetismo. Os planos da NASA incluem o envio de uma nova sonda para Netuno ou Urano na próxima década. O alinhamento perfeito dos planetas, que ocorrerá em 2030, será o momento perfeito para explorar de perto esses mundos potencialmente cheios de diamantes. O planeta Kepler 78b é outra descoberta cósmica estranha. É um mundo quente derretido que está dando voltas em torno de sua estrela em tempo recorde, uma vez a cada 8 horas e meia, e bem próximo a menos de 1,6 milhão de quilômetros de distância. Sem considerar o ambiente quente, se pudéssemos pisar em sua superfície, notaríamos que seu Sol é 80 vezes maior no céu do que a visão diária que temos de nossa estrela aqui na Terra. Se aplicarmos o que sabemos até agora sobre como os planetas se formam, esse pequenino nem deveria estar lá. Os especialistas ainda não têm a menor ideia de como ele surgiu ou como foi parar onde está agora. O que sabemos é que ele desaparecerá em breve. Tipo isso. Como está tão perto de sua estrela, esse planeta quente abrasador vai colidir com ela em alguns bilhões de anos. Parece muito, mas é um instante cósmico. O que há de semelhante entre o nosso planeta e o Kepler 78b é a densidade. Claro, ele é cerca de 20% maior que a Terra e pesa quase o dobro, mas tem o mesmo interior sólido. Não é possível que ele tenha se formado mais próximo de sua estrela e simplesmente se afastado com o tempo. Também não poderia ter nascido muito mais longe e migrado para dentro. Qualquer movimento para dentro teria sido imparável e ele também teria colidido com a estrela. Essa pode não ser uma descoberta particularmente inovadora, mas é provável que você nunca tenha pensado nisso. Pode haver poeira espacial em seu cabelo agora mesmo. Todos os dias, uma grande quantidade de matéria do espaço sideral cai sobre a Terra. Às vezes, temos objetos chamativos, como quando um meteoro que se transforma em um meteorito ao se chocar com o solo, mas na maioria das vezes é mais silencioso. Esse material cósmico desce pela atmosfera, aterrissando suavemente como o que chamamos de poeira espacial. Pode não parecer muito, mas chega a cerca de 14 toneladas diariamente. Essa poeira espacial contém pequenos fragmentos de rocha e metal, provenientes de asteroides e cometas durante grandes colisões. Essas partículas são muito pequenas, não é possível vê-las sem ferramentas especiais, mas toda vez que você sai de casa, algumas delas podem cair no seu cabelo.